Mulheres maravilhosas e Wendel, é um grande prazer tê-las aqui hoje, né, com a gente. Mais um episódio da nossa série Qual o Seu Olhar? Sobre Outros olhares sobre. outros olhares sobre... Ai, gente, eu sempre erro o nome dos meus próprios séries. Enfim, faz Isso eu não parte... vou editar, É, tá? Só quero deixar bem claro que isso vai entrar. O pessoal vê o que que eu você tá sofro vendo, editando head né? de conteúdo aqui com você. Gente, Muito mas bom. a gente fala sobre uma coisa e ele vai lá, a gente fala, o nome é esse, né? Ah, tá bom, o nome é esse. Daqui a pouco ele vai lá e inventa outro nome. Aí eu falo, Olha, crítica então ao tá, vivo? então... Ao vivo não, é uma crítica assim, na frente de convidados. Feedback. E aí, sou eu que mudo de ideia, entendeu? Toda hora. Mas enfim, eu sou desligada mesmo, mas o nome da série é Outros Olhares. A gente vai falar hoje sobre sustentabilidade, né? E a gente sabe o quanto sustentabilidade é algo profundo, tem que ser falado, né? Tem que ser vivido, né? Na verdade, não só falado. E hoje a gente trouxe as meninas, a Tami e a Bela, para conversar um pouco com a gente sobre coisas pequenas que a gente pode começar a adaptar, né, no nosso dia a dia, na nossa casa, porque eu sempre falo que a transformação, né, essa transição planetária, ela parte de um ponto, né, meninas? E o ponto pode ser a gente, né? Então, começa sempre com a gente. Se a gente conseguir transformar a nossa vida, o que a gente é, se a gente conseguir realmente olhar para a gente, para dentro, para a nossa vida, já é uma grande transformação que a gente faz. Isso reverbera, né, para as pessoas que estão à nossa volta e, enfim, quem sabe, para o planeta todo, né? Mas cada um fazendo a sua parte, né, a nossa parte, já é um grande começo. E aí, eu queria muito que vocês se apresentassem, né, Tami, Bela, vamos aí pela ordem alfabética, Isabela, se apresenta um pouco pra gente, conta quem é você, o que você acredita e como você serve. Tá bom. Primeiro, quero agradecer muito esse convite de estar aqui partilhando com vocês, né? Um pouco desse tema que eu sou apaixonada também. E então, eu sou a Bela, né? Eu tenho um Instagram que chama Ecopsicologia, que lá eu partilho várias reflexões sobre esse mundo ecológico e como a gente se coloca no mundo também, enquanto ser vivo, enquanto ser humano. E dentre isso, eu sou apaixonada pelos assuntos da natureza, né? Então, a minha formação sempre está indo de encontro a esse universo mais natural, esse universo ecológico. Eu fiz cursos de design de permacultura, fiz paisagismo, agora ecopsicologia também, fiz o Gaia Education, fiz o design social lá também. Então, é um universo bem amplo que a gente consegue abranger e que eu venho buscando produzir conteúdo sobre isso, né? E partilhar essas reflexões também, que são super necessárias, porque eu acredito que a gente muda, na verdade, somos feitos de escolhas, né? E nossas escolhas se refletem nas nossas atitudes. Então, a partir do momento que a gente sabe, tem consciência daquilo que a gente está fazendo, da nossa marca no mundo, da nossa função do planeta, a gente consegue se colocar como parte daquilo e exercer a função realmente necessária, né? Que seja harmoniosa, que seja voltada para a abundância, para a alegria. Então, meu caminho, meu servir está muito nesse sentido, né? Do coletivo, de olhar sempre para o coletivo, sair um pouco do individual. Eu costumo falar que é muito do ego ao ego, que a gente sai desse euzinho pequeno e a gente começa a acessar o eu maior, que é o nosso eu coletivo também. E aí a gente constrói uma rede de mudança, uma rede de transformação para esse novo mundo que a gente quer transformar, né? É isso. Ah, maravilhosa. E é isso mesmo, né? Quando a gente se coloca, né, como a serviço do mundo com o nosso melhor, a gente começa a construir, né, essa rede, né? Cada um colocando o seu serviço e olhando para o coletivo, a gente vai costurando tudo, cada um com a sua contribuição, né? Porque a gente estava falando há pouco
na nossa live aqui, que cada um tem o seu potinho de ouro para entregar, né? Para o coletivo. Então, a gente buscar esse nosso potinho de ouro para poder entregar e fazer essa construção e essa transição desse mundo que a gente tanto quer, né? E tanto precisa. E a Tami... Oi, gente. Então, começar me apresentando. Bom, eu estou numa fase de transição em tudo na vida, buscando a minha sustentabilidade pessoal, buscando o que é sustentável para mim hoje, nesse momento. Eu vim do mundo corporativo, eu trabalhava no mundo editorial, e depois comecei a trabalhar com e-commerce, né? Em algum momento isso começou a não ressoar mais comigo. Eu comecei a ficar incomodada de trabalhar em um ambiente que favorece bastante, né? O consumismo que a gente vê hoje de maneira tão exacerbada, né? E isso começou a me incomodar bastante. E várias coisas começaram a despertar, vários sonhos antigos meus começaram a despertar. Hoje eu sou uma mochileira, aí eu não tenho endereço fixo, estou só rodando o mundo, esperando a pandemia acabar, né? Para que eu possa voltar a fazer isso. Mas o que me aproximou bastante de sustentabilidade foi justamente esse momento de transição em que eu comecei a me fazer várias perguntas e que eu comecei a me perguntar sobre aquele mundo que eu vivia, que eu era inserida e que eu ajudava a construir e crescer, se fazia sentido para mim. E em algum momento isso desconectou, deixou de fazer sentido. Ainda assim, eu consegui um espaço muito bacana na empresa que eu trabalhava e comecei a trabalhar com sustentabilidade. Eu trabalhava com gerenciamento de projetos, gestão de projetos, comunicação, treinamento, e acabou surgindo a oportunidade de fazer gestão de alguns projetos sobre sustentabilidade. Alguns mais tecnológicos e outros voltados para a educação ambiental dentro da empresa, né? E isso me despertou para um mundo assim que eu não imaginava e que no momento que eu comecei a trabalhar com aquilo fez muito sentido. É o que eu falo de sentir no coração, né? É o que faz valer a vida para mim. E então eu saí, deixei essa empresa e comecei a trabalhar com esses projetos de sustentabilidade e buscando onde eu poderia contribuir, né? Assim como a Bela falou, a Ju, eu acredito muito de quando a gente se transforma, a gente transforma também o coletivo, a gente começa a transformação aqui, mas isso vai tomando uma forma, um corpo tão legal que vai incentivando outras pessoas, assim como outras pessoas nos incentivam, e é uma troca, né, sem fim. E hoje eu estou buscando minha maneira de contribuir. Então, eu estou começando a falar sobre sustentabilidade, trazer de um aspecto mais prático para a gente quebrar esse preconceito de que sustentabilidade é chato, é difícil, é caro. O meu intuito é justamente trazer para o nosso dia a dia, inclusive tem um dos cursos que eu ministro que fala sobre sustentabilidade prática, em casa, que é algumas práticas da gente adotar na sala, na cozinha, no quarto, para a gente ver como tem coisas simples que dá para a gente fazer no dia a dia, que o impacto, a gente parece tão pequenininho, né? Parece um grão de areia, mas o impacto é gigante. A primeira vez que eu tive a noção do que é sustentabilidade de verdade foi por conta não do trabalho, da minha formação. Porque na minha infância, a nossa noção de sustentabilidade era reciclagem, ponto, né? Era aquilo, né? Você precisa reciclar o plástico, e mesmo assim, pelo menos onde eu morava, né? Tipo, no subúrbio do Rio de Janeiro, isso é uma coisa ainda hoje muito difícil de se fazer. É um trabalho muito grande no subúrbio da pessoa que quer reciclar o seu próprio resíduo, né? Porque não tem ponto de coleta, enfim, mas eu fiz ensino médio e a graduação em turismo. E existe um segmento que é turismo sustentável, que é uma coisa muito discutida dentro do turismo, né? Porque existe turismo exploratório, que a gente fala, e o turismo sustentável. E aí, foi só quando eu tinha lá por 16, 17 anos de idade que eu fui entender o conceito de sustentabilidade, né? Que é uma coisa muito ampla, né? Que sustentabilidade não é apenas reciclar o seu resíduo sólido, né? Mas ainda hoje, sustentabilidade, né, está em voga, né? As pessoas falam de sustentabilidade, mas eu percebo que as pessoas
não sabem o que é sustentabilidade. Ou acham que é só essa questão do lixo que a gente produz, né, do resíduo sólido, ou do líquido e do não sólido também, ou que é uma coisa que as empresas que têm que se preocupar, né? Isso, né? Eu não tenho muito o que fazer. Exato. A gente vê muito isso, né? Inclusive, se eu não me engano, há uns tempos atrás, tem um incentivo do governo para que as empresas tenham uma área, né, para que cuidem só de sustentabilidade. Mas é muito mais do que isso, né? E assim, não é só a empresa, né? Nós, né? Cada um de nós aqui, a gente pode fazer o nosso papel. E aí, pegando o gancho aí do Wendel, e isso é muito bom a gente colocar nesse primeiro episódio aqui, acho que as meninas falarem na percepção delas, né, no que elas aprenderam, do que elas praticam no dia a dia, o que é sustentabilidade? Para mim, eu tenho a percepção da sustentabilidade muito como uma prática e um modo de vida, assim, né? Você começa a ter pensamentos em prol ecológico, você começa a ter atitudes que visam, né, esse benefício coletivo mesmo, esse benefício ambiental, e começa a enxergar que você faz parte de uma teia ecológica da vida também, que você é apenas uma espécie dentro desse big planeta, dessa grande biodiversidade, que você faz parte daquilo. Então, a partir do momento que vira essa chavinha da sustentabilidade, dessa consciência ecológica, você começa a caminhar e ver suas práticas realmente mais alinhadas a isso, né? Então, você começa a ter uma percepção crítica de tudo que você consome, né? Você começa a ter uma visão mais consciente do seu consumo, do seu descarte, das coisas que você come também. Então, assim, é toda uma rede de mudanças que são promovidas a partir do momento que você se coloca, né, em movimento para aquilo. E isso vai abrindo muitas portas, né? É infinito, assim. Você vai começando a se conectar com pessoas que também estão nessa pegada, né? Que também estão nesse movimento. E aquilo te fortalece, você conhece coisas novas e começa a trazer para o seu dia a dia mesmo, né? Com coisinhas simples, desde mudar uma bolsa de mercado que você usa, você passa a usar uma eco bag, desde começar a plantar sua comida em casa, ter sua hortinha, sua composteira, né? Você começa a voltar para os ciclos naturais da Terra, né? Você começa a ter essa reconexão de volta, assim. Porque quando a gente está na cidade, a gente vê muito que é tudo prático ali, né? A gente vai no mercado, tá tudo separado em setores, plástico e beleza. Não sei de onde vem, não sei quem plantou aquilo, quem embalou aquilo, qual foi a cadeia de produção daquele produto. A gente não conhece o ciclo da água, de onde vem a nossa água, se aquela água realmente é limpa. A gente não conhece onde vão ser descartados nossos lixos também. Essa é uma dificuldade das cidades grandes. E assim, hoje em dia, a gente tem um privilégio de nascer, né, nessa era digital, nessa era informação, né, informativa, porque a gente consegue, com um clique, ver todas as informações possíveis. Por exemplo, de um descarte de lixo, a gente já tem um aplicativo que chama Cataqui. Eu sempre falo dele porque eu acho revolucionário, eu acho genial, que ele conecta os catadores de lixo da sua cidade e aí você consegue separar seu lixo em casa e aciona no aplicativo, a pessoa vai lá, além de você beneficiar aquela pessoa também, né, com uma renda, você também ajuda toda uma rede ecológica, né? Aquilo vai ser reciclado, vai ser transformado em outra função também no planeta. Então, assim, são pequenos hábitos que eu acho que a gente vai aprofundar, né, daqui a pouco, que a gente pode ir introduzindo no nosso cotidiano, que realmente fazem a diferença, assim. Eu vou pegar um gancho do que o Wendel estava falando, né, sobre o quanto a gente acha que a gente acaba linkando sustentabilidade à reciclagem, justamente porque a gente fala da sustentabilidade sempre com um viés
muito mais do meio ambiente, né? Mas aqui eu quero trazer um olhar de que, para mim, a sustentabilidade ela é muito sistêmica. Ela está interligando ali todas as áreas da nossa vida, né? Então, não só a questão ambiental, mas a questão social, a questão econômica. Porque quando eu tenho um desequilíbrio entre um desses elos, eu acabo gerando um desequilíbrio na outra esfera, né? Então, por exemplo, eu vou citar aí o meu exemplo pessoal, né, de vida, de que eu estava num trabalho em que não ressoava mais comigo, ele tinha uma sustentabilidade econômica para mim. Eu estava ali, né, por um motivo, só que isso acabava gerando um desequilíbrio pessoal que levava para o âmbito social e acabava levando para o ambiental também, porque, por exemplo, eu vivia sempre com pressa. Eu trabalhava muito, então tinha pouco tempo, não tinha tempo de sempre, né, preparar minha própria comida, por exemplo, como eu gosto de fazer. Acabava comendo muita coisa industrializada, acabava comendo muita coisa ali na pressa, feito muito rápido. Então isso gerava um desequilíbrio no meu próprio corpo, né, na minha saúde, e gerava um desequilíbrio ambiental também, porque começava aquele monte de plástico, aquele monte de embalagem, né? Então eu acredito que a sustentabilidade, para mim, né, é exatamente a gente conseguir ter o equilíbrio entre as áreas da nossa vida para que a gente consiga preservar os nossos recursos, sejam os nossos ou os recursos do outro ou da natureza, por mais tempo, respeitando a capacidade de regeneração daquilo, né? Então, vou trazer um exemplo. Se eu tenho uma fonte de água, né, uma fonte de água natural, tá ali disponível para mim, mas se eu pego um copo sempre que eu tenho sede, aquela fonte, ela vai durar por muito tempo. Agora, se eu pegar e estocar aquela água dentro da minha casa, eu começar a vender, começar a querer comercializar aquilo, eu posso secar aquela fonte de água, porque eu vou usar ela tudo de uma vez. E é exatamente isso que eu acredito que a gente está fazendo com os nossos recursos pessoais, seja a nossa energia, a nossa energia de trabalho, o quanto a gente entrega, seja os recursos da natureza, como, por exemplo, a gente extrai o petróleo aí, né, sem fim, explorando países pobres, que geram um desequilíbrio social naquele local, gera depois um desequilíbrio econômico e gera um desequilíbrio ambiental, porque a gente não está permitindo que a terra se regenere e forme aquele recurso novamente, para que a gente possa utilizar novamente, né? Então, até pegando de novo o gancho do que o Wendel estava falando, de que a gente não escutava falar sobre isso, e eu acho que ainda hoje é uma coisa muito nova, porque realmente é um tema novo, porque se a gente for pensar em como a nossa sociedade tem mudado, a gente pode pegar como, por exemplo, o plástico. Né? É uma coisa muito nova. O plástico não tem, em larga escala, ele não tem um século. Ele começou a se popularizar na década de 60. Aqui no Brasil, ele foi chegando mais forte na década de 90, nos anos 2000. E o plástico, ele tem vários aspectos bons. Ele tem o aspecto de baratear o produto, de popularizar, de fazer chegar em mais pessoas aquele determinado produto. Ele trouxe uma grande melhoria para a rede hospitalar, por exemplo, em questão higiênica. A questão é quando a gente usa ele e descarta em 5 minutos. E descarta, né? Então, a gente acaba trazendo esse padrão para várias outras coisas na nossa vida. A questão não é o recurso em si, mas como a gente utiliza ele. E a forma que a gente vai se desconectando como natureza, né? Hoje, eu falo bastante isso, de que se a gente pega alguns estudos, por exemplo, muito antigos, se a gente se basear, por exemplo, na filosofia da yoga, né, que é uma filosofia de povos védicos, lá de 5.000 a.C., a gente percebe que a humanidade se enxergava como natureza, não como ser, né, um outro ser. Gente, faz todo sentido, porque nós somos natureza, nós somos matéria orgânica, nós somos seres naturais. E quando a gente começa com a exploração, utilizar a natureza como se fosse algo à parte, em que eu estou acima na cadeia e eu posso utilizar para o meu bem próprio, da forma que eu quiser, a gente não percebe, mas isso é uma autoexploração.
que as coisas vão voltando pra gente, porque tá tudo interligado, tá tudo junto, não tem essa separação. Natureza somos nós. Natureza é a árvore, é a praia lá que a gente viaja e é a gente também. A gente é formado de água, a gente é formado de matéria orgânica, né? Então, acho que essa pandemia trouxe o maior exemplo de como a gente está conectado numa rede, né? A espécie humana surgiu na Terra há cerca de 3 milhões de anos. E surgiu como uma vocação admirável, a de transformar tudo à sua volta. Transformamos pedra em ferramenta, planta em roupa, chão em milharal, milho em pipoca, trigo em pão, água em energia, papel em literatura, silício em videogame, petróleo em velocidade. Vivemos hoje uma cultura de transformações cada vez mais aceleradas. E o fato de estarmos realizando plenamente a nossa vocação é maravilhoso, não fosse por um detalhe. Um detalhe do tamanho do mundo. A Terra não tem recursos suficientes para o nosso ímpeto transformador. Já somos 7 bilhões de pessoas e seremos muitos mais. Nosso impulso transformador só vai se expandir nos próximos anos. O que faremos diante deste enorme dilema? O homem vai parar de transformar o mundo? Vai abolir uma vocação tão bela e profunda da noite para o dia? Como vamos tornar compatíveis a continuidade de nosso desenvolvimento e nossa própria existência no planeta Terra?